Bom, pessoal, então retomando, agora formas de manifestação do poder constituinte originário. Podemos destacar para vocês 4 formas de manifestação. Manifestação direta, manifestação indireta, manifestação mista e manifestação histórica. A manifestação direta é muito rara nos dias de hoje. Se fala ainda em manifestação direta nos cantões suíços. Manifestação direta houve na Grécia Antiga. Ou seja, é o próprio povo, titular do poder constituinte originário, que diretamente se manifesta e participa efetivamente da elaboração da Constituição. Segunda forma de manifestação. Manifestação indireta. A manifestação indireta é a mais comum. É a mais comum forma de manifestação do poder constituinte originário. Ou seja, o povo titular do poder constituinte originário não se manifesta diretamente na elaboração da Constituição. Ele elege representantes, escolhe representantes que ficam responsáveis, que serão, portanto, os responsáveis pela elaboração da Constituição. Cria-se, portanto, uma Assembleia Constituinte composta por representantes do povo, do titular do poder constituinte originário. A Assembleia Constituinte é essa, como eu disse, que elaborará a Constituição. Fica, portanto, responsável pela elaboração da Constituição. Então, o povo não participa, nesse caso, diretamente, apenas indiretamente. Como eu disse, modelo americano, modelo brasileiro, ou seja, manifestação indireta. A manifestação mista, nós temos 2 momentos. Um primeiro momento, pessoa ou grupo de pessoas elaboram uma Constituição e submetem posteriormente a referendo popular. Então você teria 2 momentos. Um primeiro momento, em que a elaboração da Constituição não é feita diretamente pelo povo, mas ela é submetida a um processo de legitimação, submetida a referendo popular. Exemplo, Constituição Napoleônica, chamada de Constituição Cesarista. A 4ª forma de manifestação, manifestação histórica, você não tem um momento único ou um único evento em que o poder constituinte originário se manifesta. Ele vai se manifestando, ele vai se revelando, lembre da palavra? Revelação, lá na matriz inglesa, ele vai se revelando ao longo da evolução histórica daquela respectiva sociedade. Então não há manifestação aqui em um evento específico, em um único momento. A regra, como eu disse, o mais comum nos dias atuais, é a manifestação indireta. Então vimos aí formas de manifestação. Prosseguindo então, características do poder constituinte originário. Nós temos aquelas 3 características mais conhecidas, as chamadas características clássicas, né? Alguns autores falam características dos 3 Is: inicial, incondicionado e ilimitado. Nós vamos analisar ainda outras 3 características: soberano, permanente e extraordinário. Eu vou começar pelas 3 últimas, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Então vamos começar por soberano. Bom, soberania deve ser dividida em soberania externa ou soberania horizontal e soberania interna ou soberania vertical. A soberania externa indica relação de independência entre estados soberanos, relação de igualdade entre estados soberanos. Não há no plano externo, no plano internacional, relação de supremacia entre estados soberanos. Então a soberania externa não indica supremacia, indica relação de igualdade, de independência entre estados soberanos. A soberania, portanto, no aspecto externo, no aspecto internacional, chamado soberania horizontal, ela reflete uma posição de igualdade, como dito, entre estados soberanos. Não há relação de supremacia, juridicamente falando, entre estados soberanos. Óbvio que você tem uma supremacia militar, supremacia econômica, eventualmente supremacia cultural, mas aqui a gente está falando do posicionamento jurídico. Tá? Então não há relação de supremacia jurídica entre estados soberanos. Então soberania externa, soberania internacional, soberania horizontal,
indica, por isso horizontal, relação de igualdade e independência entre Estados soberanos. Já a soberania no aspecto interno indica a relação de supremacia, de superioridade, indica que o poder soberano, no âmbito interno do respectivo Estado, é aquele poder supremo. Veja que esse aspecto da soberania, ele se encontra no artigo 1º da Constituição, parágrafo único. Olha o que diz lá. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, todo poder emana do povo. O povo, titular do poder constituinte originário, soberano, portanto, é o poder supremo, é o poder superior no âmbito interno do Estado. Por isso que soberania é vertical. Professor, e a soberania no âmbito externo, a soberania internacional, no âmbito internacional, a soberania, portanto, horizontal, também se encontra na Constituição? Sim, se encontra. Lá no artigo 4º da Constituição, nós temos a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. E aqui a gente vai tratar os aspectos da soberania externa. 1. Independência nacional. Lembra que nós falamos em independência nacional? 3. Autodeterminação dos povos. E 5. Igualdade entre Estados. Então você tem aí no inciso 1, 3 e 5 os aspectos da soberania horizontal ou da soberania externa no plano externo ou da soberania no plano internacional. Então vimos aí a primeira característica. O poder constituinte originário é um poder soberano. Ele também é um poder permanente. Significa dizer que o poder constituinte originário ele não desaparece após a edição da Constituição. Mesmo porque o titular é o povo. O povo não pode desaparecer. O povo desaparecendo não existe mais Estado. Então o poder constituinte originário ele é um poder permanente. Ele não desaparece, ele não se esvai, ele não se esgota, ele não se exaure com a edição da Constituição. Ele permanece em estado de latência, em estado de dormência, para pronta manifestação quando se fizer necessário. E aí nós vamos à terceira característica. Quando é que se faz necessário? Em situações extraordinárias. Então, o poder constituinte originário, ele é um poder soberano, permanente e que se manifesta em situações extraordinárias. Professor, o poder constituinte originário no Brasil se manifestou após a edição da Constituição de 88? Sim. Dê uma olhada no artigo 2º do ADCT. Olha o que diz lá no artigo 2º do ADCT. No dia 7 de setembro de 93, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, república ou monarquia constitucional e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo que devem vigorar no país. Nós, povo, fizemos essa escolha, não fizemos? Fizemos. Veja que essa escolha é uma escolha a ser feita, e foi feita, pelo povo. Então não cabe ao poder constituinte derivado reformador, alterar forma e sistema de governo. Pois forma e sistema de governo só poderiam ser alterados por nós, pelo próprio povo, pelo titular do poder constituinte originário. Não confundam com o artigo 3º do ADCT. No artigo 3º do ADCT, nós temos a revisão constitucional. A revisão constitucional, como nós vamos ver, ela é efetivada, ela é promovida pelo poder constituinte derivado reformador, tá? E não pelo poder constituinte originário. Mas vimos aqui um exemplo de manifestação extraordinária do poder constituinte originário. Então vimos que o PCO, poder constituinte originário, é soberano, é permanente e é extraordinário. Agora a gente vai analisar aquelas três principais características, aquelas três características mais conhecidas. Eu vou iniciar não pelo inicial, né? Desculpe aí eventual redundância. Eu vou iniciar pela característica incondicionado. O que significa dizer que o PCO é incondicionado? Significa que o PCO não está vinculado, não está amarrado, não está preso, não está condicionado a qualquer procedimento previamente estabelecido
para sua manifestação. Em outros termos, o próprio poder constituinte originário define as suas formas de manifestação. Tanto é que nós vimos manifestação direta, manifestação indireta, manifestação mista, manifestação histórica. Então não há nenhuma forma de manifestação previamente definida que condicione, que vincule o poder constituinte originário. Então ele próprio define suas formas, o seu procedimento de manifestação. Razão essa que nós dizemos que o poder constituinte originário é o poder incondicionado. Próxima característica, ilimitado. Ilimitado, vocês têm que tomar muito cuidado. Ilimitado não significa que o PCO possa tudo. Por exemplo, será que nós poderíamos hoje, tá? Poder constituinte originário se manifestando hoje no Brasil, restabelecer a escravidão no Brasil? A resposta é desenganadoramente negativa. Não, não poderíamos. Será que nós poderíamos hoje no Brasil, poder constituinte originário, por exemplo, tá, editarmos uma nova Constituição e dizermos que a mulher é objeto e é propriedade do homem? Óbvio que não. Se eu estou respondendo negativamente, é porque o poder constituinte originário sofre alguma limitação. Então o que significa dizer que o PCO é ilimitado? Por isso que eu disse que você tem que ter muita atenção com essa característica. Quando nós afirmamos que o PCO é ilimitado, significa dizer que ele não sofre limitações decorrentes do ordenamento jurídico anterior do próprio Estado. Em outros termos, significa dizer que a Constituição anterior não limita o poder constituinte originário, mesmo porque ele está rompendo com aquele sistema jurídico constitucional, com aquela ordem jurídica constitucional. Logo, ela não pode, portanto, limitá-lo, se ele está rompendo com a Constituição anterior. As normas, as leis, os atos infraconstitucionais anteriores, por óbvio que também não servem como limitação ao poder constituinte originário. Mas, como eu disse, não significa que o poder constituinte originário seja um poder absoluto, não comporte qualquer limitação. Nós podemos falar, sim, em limites ao PCO. Por exemplo, limite espacial significa que o poder constituinte originário se manifesta dentro de determinado espaço territorial do respectivo Estado. Então a sua manifestação tem uma limitação espacial, pois limitado ao território do respectivo Estado, ao território nacional, ao território do respectivo país. Mas também podemos falar em limitações decorrentes dos direitos humanos internacionais. Aqui a gente também tem que ter uma atenção. Nós vamos analisar, em relação aos tratados internacionais de direitos humanos, a posição hierárquica desses tratados no sistema jurídico brasileiro. Mas a gente pode afirmar que esses tratados internacionais eles servem de alguma forma como limitação ao poder constituinte originário dos Estados, como limitação à própria soberania dos Estados. Será que poderia, por exemplo, um Estado soberano hoje simplesmente dizer que vai construir uma bomba atômica e, por ser soberano, e construir a bomba atômica? Não, não pode. Porque vai sofrer sanções internacionais. Porque as normas internacionais impedem. Você pode estar falando aí, professor, e a Coreia do Norte? Está sofrendo sanções. Óbvio, né, que dependendo da situação, as sanções podem ser meramente sanções econômicas, comerciais, em situações mais extremas, até mesmo intervenções internacionais. Mas isso demonstra que mesmo o Estado soberano não pode fazer tudo o que ele acha. Então você não poderia ter um Estado soberano, por exemplo, restabelecendo a escravidão. Certamente esse Estado sofreria sanções internacionais. Então isso demonstra que o poder constituinte originário, que é um poder soberano, ele é um poder limitado internacionalmente. Sofre limitações a partir do direito internacional. Como eu disse, ele não é limitado em relação à Constituição anterior do próprio Estado, em relação às leis anteriores do próprio Estado, mas sofre limitações. Limitações espaciais, limitações decorrentes do direito internacional,
mais especificamente dos direitos humanos, ou do Sistema Internacional de Direitos Humanos, limitações culturais, porque se o poder constituinte originário é a manifestação de um povo, não pode essa manifestação contrariar a cultura desse próprio povo. Então deve corresponder a essa manifestação à cultura do respectivo povo, da respectiva sociedade. Então você tem também uma limitação cultural. Então podemos falar em limite? Sim. Limite espacial, limites culturais, limites decorrentes do Sistema Internacional de Direitos Humanos. Contudo, como nós já falamos, ele é ilimitado em relação à Constituição anterior do próprio Estado ou em relação às normas infraconstitucionais anteriores do próprio Estado. Agora vamos no que seria a primeira característica, mas nós estamos analisando por último, que é aquela que demanda mais atenção. O PCO, ele é um poder inicial. Ele é um poder inicial, pois ao editar a Constituição, ele inaugura, ele inicia um novo momento jurídico constitucional. Então, inicial, como eu destaco para vocês, nós temos que analisar primeiro a eficácia temporal da Constituição, ou o efeito da Constituição no tempo. Temos que analisar ainda efeito da Constituição em relação a fatos anteriores. Temos que analisar também efeito da Constituição em relação à Constituição anterior e efeito da nova Constituição em relação às normas infraconstitucionais anteriores. Então, começando aí, efeito temporal da Constituição, ou eficácia temporal da nova Constituição. As Constituições, elas têm eficácia imediata a partir de sua promulgação / publicação. Ou seja, uma vez promulgada e publicada a Constituição, ela produz efeitos imediatamente. Contudo, é possível, desde que haja previsão expressa, que a Constituição seja submetida a um período de vacácio, chamado de vacácio constitucional, vacácio constitutionem, ou vacácio constitutionis. É vacácio legis constitucional. A vacácio constitucional deve vir sempre expressa. Se não houver nenhuma norma expressa quanto ao início de vigência da Constituição, lembre-se que ela tem eficácia imediata a partir da sua publicação. Mas, como eu disse, pode haver vacácio. A vacácio pode ser ainda total ou parcial. Na vacácio constitucional total, toda a Constituição é submetida a um intervalo de tempo entre a sua promulgação / publicação e o início de sua vigência. Como, por exemplo, ocorreu com o Código de Processo Civil, que foi submetido a um período de vacácio. A Constituição também pode ser submetida a um período de vacácio. Mas a vacácio pode ser também parcial. Na vacácio parcial, apenas parte da Constituição é submetida a esse intervalo de tempo entre a sua promulgação / publicação e o início de sua vigência. As demais normas da Constituição entram em vigor imediatamente a partir da sua publicação. Professor, houve no Brasil, na Constituição de 88, vacácio constitucional? Houve vacácio constitucional, sim. Houve vacácio constitucional parcial. Dê uma olhada no artigo 34, é sempre importante você acompanhar com a Constituição. Dê uma olhada no artigo 34 do ADCT. Olha o que diz lá. O Sistema Tributário Nacional da Constituição de 88 entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição. Mantido até então o da Constituição de 67, com redação determinada pela emenda número 1 de 69 e pelas posteriores. Então está dizendo aqui que o Sistema Tributário Nacional, previsto na Constituição de 88, não entrou em vigor imediatamente com as demais normas da Constituição. Foi submetido a um período de vacácio de 5 meses. Inclusive, guarde o que eu vou falar agora. Durante esse período de 5 meses, permaneceu em vigor, no novo sistema jurídico constitucional, o Sistema Tributário Nacional da Constituição anterior, de 67, com as emendas dadas, com as alterações dadas pela emenda de 69. Então, vimos aí um exemplo de vacácio constitucional, mais especificamente, vacácio constitucional parcial.
Então, vista a eficácia da nova Constituição, agora o que a gente quer saber é se a nova Constituição se aplica apenas para fatos posteriores ou se ela alcança fatos anteriores. Em outros termos, o que se quer saber é se a nova Constituição pode retroagir para alcançar direito adquirido, ato jurídico perfeito, coisa julgada. Em relação à retroatividade ou não da Constituição, nós temos algumas teorias, eu vou destacar todas elas e dizer qual a teoria adotada, em regra, e eventualmente se temos ou não exceção. Então, a primeira teoria, teoria da irretroatividade, significa que a nova Constituição não se aplica a fatos passados, apenas a fatos posteriores. Então, a Constituição não retroage para alcançar fatos passados, ela só regula fatos futuros. Segunda teoria, teoria da retroatividade máxima. Para essa teoria, a nova Constituição retroage, alcançando fatos anteriores, já vencidos e até mesmo executados. Opa, olha só como ela é intensa. Ela retroage para alcançar um fato anterior, já vencido e até mesmo já executado. Imaginemos o seguinte. Imaginemos que a nova Constituição não reconheça, por exemplo, o direito à indenização contra dano causado pela administração pública com base na teoria do risco integral. Não reconhece mais esse direito. Tá? Era reconhecido antes pela Constituição anterior, mas não mais por essa Constituição. Você obteve uma decisão judicial transitada em julgado, teve, portanto, direito à indenização, o dano causado pela administração pública, baseado na teoria do risco integral, antes da entrada em vigor da nova Constituição. Por exemplo, em 1985, transitou em julgado a sua decisão favorável a você, você obteve essa indenização, executou, recebeu o dinheiro e colocou no bolso. Entra em vigor a nova Constituição. Ela não mais reconhece aquele direito. Ela vai retroagir, vai alcançar o seu caso. Você vai ter que, por exemplo, devolver o dinheiro. Poxa, professor, que isso? Mas aí é uma loucura. Insegurança jurídica. É muito intenso, né? A Constituição vai retroagir para alcançar fatos anteriores. Isso é um absurdo. Veja que no seu exemplo, no exemplo que eu dei, de fato a gente pode dizer que é absurdo. Tá? Seria, né, um exagero, podemos dizer assim. Mas imaginemos, por exemplo, que na Constituição anterior fosse permitido a escravidão. E você tivesse comprado uma pessoa. Pagou essa pessoa, agora essa pessoa é sua. Entra em vigor a nova Constituição. E ela, por óbvio, né, aboliu a escravidão. Como é que fica agora esse seu contrato, essa sua compra, essa sua propriedade? Permanece? Claro que não. Então a Constituição vai retroagir para alcançar, por exemplo, esse direito adquirido. Ah, professor, mas é uma situação excepcional. Claro. E é exatamente por isso que eu já deixo aqui a observação que a retroatividade máxima ela é excepcional, mas pode existir, desde que tenha previsão expressa na Constituição. Mas vimos aqui retroatividade máxima e a teoria da irretroatividade. Vamos ver ainda outras duas teorias e depois eu vou exemplificar para vocês, vou demonstrar a regra e vou demonstrar eventual exceção. Então agora a terceira teoria, teoria da retroatividade média. É muito similar à anterior. Nova Constituição retroage para alcançar fatos anteriores vencidos, desde que não executados. Essa é a diferença em relação à anterior. Então você obteve, por exemplo, uma decisão transitada em julgado. No mesmo caso anterior. Só que você não executou ainda. Você obteve aquela mesma decisão, o direito à indenização, só que você não executou ainda. Mas você obteve a decisão. Entra em vigor a nova Constituição. Você não vai poder mais executar. Ela não vai alcançar aquele que executou antes. Mas se você não executou, não vai poder mais executar. Então por isso que é retroatividade média e não retroatividade máxima. Por fim, retroatividade mínima. A retroatividade mínima indica que a nova Constituição se aplica a efeitos futuros de fatos passados.
ou se aplica a fatos passados de vencimento futuro. Então, por exemplo, vamos imaginar que você obtenha uma aposentadoria com base na lei anterior, com base na Constituição anterior. Obteve essa aposentadoria e você vem recebendo essa aposentadoria. Recebendo lá 200 mil por mês. Pronto. Entra em vigor a nova Constituição e a nova Constituição estabelece um teto para as aposentadorias. Você não vai devolver o que você já recebeu acima desse novo teto. Mas as futuras aposentadorias, as futuras aposentadorias a vencerem vão ter que ser ajustadas ao novo teto estabelecido pela Constituição. Professor, qual é a regra? A regra é a retroatividade mínima. Veja um exemplo na Constituição de retroatividade mínima. Artigo 17 do ADCT. Olha o que diz lá. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição, serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrente, não se admitindo, nesse caso, invocação de direito adquirido ou percepção a qualquer título. Então você pode dizer, professor, então não há direito adquirido em face de nova Constituição? Não. Por que não? Porque a nova Constituição, ao estabelecer o direito adquirido, ela está dizendo direito adquirido com base nela Constituição e não com base em Constituição anterior. Então a nova Constituição, por óbvio que ela pode sim superar direito adquirido, baseado na legislação anterior, seja na Constituição anterior ou nas normas infraconstitucionais anteriores. Então vimos exemplo de retroatividade mínima, que é a regra. Eu vou mostrar agora uma exceção para vocês, onde a doutrina diverge um pouquinho, se seria retroatividade máxima ou média, mas eu acho que a gente consegue aqui identificar. Olha lá, também no ADCT, artigo 51 do ADCT. Olha o que diz lá. Serão revistos pelo Congresso Nacional, através de comissão mista, nos 3 anos a contar da data da promulgação da Constituição de 88, 5 de outubro de 88, todas as doações, vendas e concessões de terras públicas com área superior a 3 mil hectares, realizadas no período de 1º de janeiro de 62 a 31 de dezembro de 87. Olha o que está dizendo aqui. Serão revistas todas as doações, vendas, concessões, venda, concessão, doação feita entre 62 e 87. Veja, uma venda que foi feita em 62 e 63 vai ser revista em razão do que previsto na nova Constituição. Para mim, não há dúvida que esse dispositivo traz hipótese de retroatividade máxima. Vimos aí, portanto, efeito da nova Constituição em relação a fatos anteriores. Vamos analisar ainda efeito da nova Constituição em relação à Constituição anterior e efeito da nova Constituição em relação às leis anteriores. Então agora coloque aí efeito da nova Constituição em relação à Constituição anterior. Vou destacar para vocês, primeiro, as teorias, explicando cada uma delas, e depois dizer qual foi adotada no Brasil em regra e se temos exceção. Então, teorias. Então, o que a gente quer saber agora é nova Constituição e Constituição anterior. O que acontece? Teorias. Primeira teoria, teoria da revogação. Para essa teoria, ao se editar uma nova Constituição, se revoga a Constituição anterior em toto. Porque é uma nova manifestação constituinte originária. Então você está superando em toto a Constituição anterior. Editada uma nova Constituição, revoga-se a Constituição anterior na sua totalidade, na íntegra. Então, teoria da revogação. Segunda teoria, teoria da inconstitucionalidade, teoria da recepção material de normas constitucionais anteriores. Então, primeira teoria da revogação, segunda teoria da recepção de normas constitucionais anteriores.
Para essa teoria, uma vez editada uma nova Constituição, não se revoga a Constituição anterior in toto. Revoga-se apenas as normas que forem contrárias. Já as normas compatíveis, não reguladas pela nova Constituição, são recepcionadas pelo novo sistema jurídico constitucional, mantendo seu status de norma constitucional. Então era uma norma constitucional anterior, foi editada uma nova Constituição. A Constituição não regula esse tema é compatível. Então ele é recepcionado pela nova Constituição, mantendo o status constitucional. A recepção material de normas constitucionais anteriores tem que ser expressa. Não se admite no Brasil recepção material de normas constitucionais anteriores implícita. Então ela tem que ser expressa. Eu quero saber se vocês estão prestando atenção, porque eu falei desse caso. Tá? Vou demonstrar o final, mas eu falei desse caso. Hein? Essa hipótese, tá? Quando eu falei de outro ponto ainda agora nessa característica inicial. Preste atenção, por isso que é muito importante prestar atenção. Então vimos aí teoria da revogação, da recepção material de normas constitucionais anteriores. Agora a terceira teoria da desconstitucionalização. O direito constitucional tem as palavras mais extensas da língua portuguesa. Eu costumo dizer, né, que nós temos um constitucionalista dentro de nós, né, todo mundo. Lá na escola você já deve ter brincado alguma vez, né, inconstitucionalissimamente. Ou seja, o direito constitucional está lá na sua vida desde a infância mais tenra. Ou seja, tem as palavras mais extensas da língua portuguesa. Então, teoria da desconstitucionalização. Para essa teoria, editada uma nova Constituição, revoga-se as normas da Constituição anterior que forem contrárias. As normas da Constituição anterior que forem compatíveis não são revogadas, são mantidas no novo sistema jurídico constitucional. Contudo, sofrem um rebaixamento no seu status hierárquico. São mantidas no sistema não mais como norma constitucional, mas agora como norma infraconstitucional. É como se fosse um rebaixamento de patente. Era general, foi rebaixado. Por exemplo, um coronel, um comandante, um sargento, tá? Manteve-se no Exército, manteve lá nas Forças Armadas, na Polícia Militar, o que for, mas houve um rebaixamento de patente. Então era norma constitucional, editada uma nova Constituição, ela não é incompatível, então ela é mantida no sistema jurídico, mas é desconstitucionalizada. É mantida agora como norma infraconstitucional. A desconstitucionalização também deve ter previsão expressa. Em Portugal, por exemplo, houve desconstitucionalização. No Brasil, não houve desconstitucionalização. Não há previsão na Constituição quanto à desconstitucionalização de normas constitucionais anteriores. Adotou-se no Brasil, em regra, a teoria da revogação e, excepcionalmente, permitiu-se a recepção material de normas constitucionais anteriores. E onde é que está isso? Falei para você ficar atento. 34 do ADCT, olha lá. O Sistema Tributário Nacional entrará em vigor a partir do primeiro dia do 5º mês seguinte ao da promulgação da Constituição. Mantido até então, olha só, mantido durante 5 meses. Mantido até então o da Constituição de 67, com redação determinada pela emenda número 1 de 69 e posteriores. Então veja que foi mantido dentro da Constituição, durante o período de 5 meses, o Sistema Tributário Nacional da Constituição de 67, com as alterações feitas pelas emendas de 69. Então, um exemplo de recepção material de normas constitucionais anteriores. Então, falamos aí, efeito da nova Constituição em relação à Constituição anterior. Último ponto agora, efeito da nova Constituição em relação às normas infraconstitucionais anteriores. Prosseguindo, o que nós queremos saber agora é, editada uma nova Constituição, o que acontece com as leis anteriores? Vou fazer a mesma coisa, as teorias, explicar cada uma delas e dizer qual foi adotada no Brasil. Então, primeira teoria da revogação. Teoria da revogação.
editada, uma nova Constituição, revoga-se a legislação infraconstitucional anterior. Por óbvio que essa teoria não tem como ser adotada, porque é inviável que se edite toda uma legislação infraconstitucional a partir do momento que se cria uma nova Constituição. Então essa teoria não é adotada, portanto, salvo em estados que declaram a independência, consequentemente, não recebem as leis anteriores de outro estado, mas isso não acontece, isso é inviável nos dias de hoje. Segunda teoria. Teoria da inconstitucionalidade superveniente. Então, teoria da inconstitucionalidade superveniente. Então, muita atenção com o que eu disse. Tá? Uma primeira teoria defende a revogação absoluta. Essa não é adotada. A revogação absoluta. Essa não é adotada. Tá? Segunda teoria, inconstitucionalidade superveniente. É importante destacar em relação à primeira, que é a revogação absoluta. A gente vai diferenciar em relação à terceira. Tá? Então, a primeira teoria é revogação absoluta. Essa não é adotada por ser inviável. Segunda teoria da inconstitucionalidade superveniente. Para essa teoria da inconstitucionalidade superveniente, ao se editar uma nova Constituição, se altera o fundamento de validade das leis anteriores. Então, por exemplo, se eu tenho uma lei de 1980 que encontra fundamento de validade na Constituição de 67, ao se editar uma nova Constituição, essa lei de 80 vai buscar fundamento em uma nova Constituição, na Constituição de 88. Então, eu estou alterando o fundamento de validade da legislação infraconstitucional anterior. Então, se a norma era até então compatível, editada uma nova Constituição, ela se torna incompatível. Eu tenho uma situação de inconstitucionalidade superveniente, portanto. Não é uma mera revogação. É uma situação específica de inconstitucionalidade superveniente. A norma anterior se tornou inconstitucional a partir da edição de uma nova Constituição. Agora, a terceira teoria da revogação ou não recepção. Não confundir com revogação absoluta, tá? Então, teoria da revogação ou não recepção. Para essa teoria, editada uma nova Constituição, revoga-se ou revogam-se as normas constitucionais anteriores que forem incompatíveis com a nova Constituição. Então não se revoga qualquer norma anterior. Então revogam-se as normas anteriores incompatíveis com a nova Constituição. Essa teoria é a teoria adotada pelo STF, a teoria que prevaleceu no Brasil. Mas você tem que ter ainda aqui uma atenção. Não é qualquer incompatibilidade que impede a recepção. A incompatibilidade, o vício que impede a recepção é o vício material, é o vício de conteúdo. O vício material impede a recepção. Logo, a norma anterior, a lei anterior, incompatível materialmente com a nova Constituição, não será recepcionada. Já a norma anterior, incompatível formalmente com a nova Constituição, será ou poderá ser recepcionada com a nova forma estabelecida pela Constituição. Então, por exemplo, se você tem uma lei anterior dizendo crime de homicídio, pena, prisão perpétua, é incompatível materialmente com a nova Constituição. Não será recepcionado. Agora, se você tem, por exemplo, na legislação anterior, um crime definido por decreto. O professor podia? Podia. Veja que o próprio Código Penal, a parte do Código Penal anterior à Constituição de 88, a própria Lei de Contravenções Penais, não foram editadas sob a forma de lei, mas foram recepcionadas como lei. Então foram recepcionadas com a nova forma exigida pela Constituição. Então a teoria adotada no Brasil é a teoria da recepção ou não recepção, que entende que o ato anterior, materialmente incompatível, não será recepcionado. Já os atos anteriores compatíveis são recepcionados, ou aqueles incompatíveis formalmente também são recepcionados com a nova forma estabelecida pela nova Constituição editada.
Vamos fechar esse bloco. Dá tempo de tomar uma aguinha rapidinho e já voltamos.